voltando agora para o segundo bloco, eu acho que o lugar, só para encerrar esse assunto, o lugar deste médico deveria ser exatamente onde está o doutor Nassif, lá não sei o que. João de Deus. Cadeia e João de Deus. Colocar todos no devido local, bem fechadinho. Mas temos que lembrar, Márcio, aqui também deixar claro aqui para o telespectador que existe um crime chamado denunciação caluniosa. Não é só achar que pode fazer denúncia contra alguém. Se fosse assim, qualquer pessoa fazia denúncia contra qualquer pessoa e pronto. Não é assim. A denunciação caluniosa é um crime onde a pessoa faz uma denúncia falsa. E depois de apurado, se não houver a confirmação, quem denunciou responde pelo crime de denunciação caluniosa. Aí eu acho muito difícil 100 mulheres falar a mesma coisa. Eu já falei que eu não estou falando né? desse caso, eu falo de forma geral. Eu não falo eu estou falando desse caso específico. 100 mulheres falar a mesma coisa, achar espermatozoide dentro de uma das mulheres. Pode ser absolvido, pode acontecer muita coisa. Enfim, a enfermeira que saía da sala, eu acho que está numa situação difícil, mas vamos continuar. Vamos falar agora de uma nova lei que foi sancionada agora no dia 2 desse mês, que é essa nova lei protege o consumidor e ajuda a pagar dívidas. Vamos lá discutir os principais pontos. Com essa nova lei, só para os senhores terem uma ideia, vai se recuperar 250 bilhões de reais que estão praticamente perdidos aí, porque os inadimplentes não conseguem pagar, porque vem o cartão de crédito, força de um lado, vem o banco, força do outro, vem a financeira, força do outro, aí o cara não consegue pagar. Não consegue. Quer dizer, ele fica numa situação, ele recebe 2 mil por mês, o banco quer 500, senão não faz o acordo. O cartão de crédito tem mais 500, não faz o acordo se não der. Aí vem a financeira que quer mais 500, o cara vai viver como? Vai pagar como? Né? Então essa lei eu achei muito interessante a gente discutir, porque tudo que é consumidor é importante a gente levar para o pessoal de casa. Com certeza. Essa lei diz o seguinte, que vai se juntar, eu estou fazendo aqui, colocando num pacote só, vai se juntar o cartão de crédito, ou seja, todas as dívidas já existentes, tá? Já existentes, e o cidadão vai pagar 30% do recebível dele. Ou seja, se ele ganha lá R$1.000, ele vai tirar R$300 e vai ser distribuído para esses credores, né? E eu acho que essa lei ela veio numa hora certa, que não vai haver pressão, não vai haver mais... O banco deu crédito, não deu? Tem que fazer uma análise melhor. Ou seja, inclusive nessa lei consta isso, que a questão do análise deve ser feita pelas instituições financeiras. Você deu crédito, não recebeu? Zé Fini, mais ou menos por aí. E vai ter que ser feito de acordo com a lei que foi sancionada no dia 2 agora. Então eu acho perfeito, acho que vai recuperar muito a autoestima das pessoas, a sociedade. Você agora não vai ficar recebendo aqueles telefonemas dos telemarketing. Se não pagar, aquele absurdo, que isso aí já é ilegal, né, Rebouças? É um absurdo. Então, coação, né? É coação. Eu acho que a lei veio numa hora certa. Márcio, o que tu acha? Olha, eu concordo plenamente, Marcelo, e é importante dizer que 30%, 70% vai ser a fundo perdido. Não tem mais jeito. Quem não quiser negociar com 30%, os 70% na hora da negociação são perdidos. Você não vai ter que pagar. Tá? Marcelo, é interessante que a gente observa essa pandemia e essa forçação de barra para haver tantos lockdowns, fechou muito comércio, muita gente perdeu o emprego, a gasolina subiu absurdamente, o alimento subiu absurdamente, o custo de vida subiu demais, né? Como é que as pessoas vão conseguir, tendo contraído tantas dívidas pelo período que ficaram paradas, pagar todas essas contas? Não tem, é impossível. Então essa lei ela vem num momento muito importante da sociedade. Parabéns, e eu quero que realmente só precisa a gente ficar atento se essa lei vai valer para as novas dívidas, eu não sei ainda, mas eu vou pesquisar sobre isso, a gente pode voltar a falar sobre isso no próximo programa. Se vai valer para novos contratos... Não vale para qualquer dívida. Ou se são já débitos já existentes. Porque o povo brasileiro também tem uma mania, né? Agora eu vou aproveitar a lei, eu não vou pagar, vou fazer um financiamento, não vou pagar o banco e vou aproveitar a lei. Isso precisa ser analisado melhor, depois eu vou consultar um especialista. Eu só acho, Marcelo, que o crédito vai ficar um pouco mais difícil. Muito mais difícil, já está, né? Mas vai ficar mais. Mas eu acho que sim, tem que ser assim. Tem que ser assim.
Porque o pessoal tem aí os créditos. Eu fico... O povo é estranho, né? Nós temos o Banco do Nordeste ajuda muito, faz aquele grupo de... Crédito amigo e tal. O pessoal não paga, cara. O pessoal só quer pegar o dinheiro. Que se dane o Banco do Nordeste. Então, precisa ver essa lei direitinho aí. Nós vamos voltar a falar disso aí. Mas já você vai falar, Rebouças e Jane. Agora nós vamos falar da faculdade FMB. Para mim, o melhor ensino à distância que há. Olha aí, dá uma olhadinha. Às vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho ao seu alcance. É isso aí, FMB. Professor Edilson, aquele abraço, hein? É isso aí. Então, voltando aqui para o assunto da lei do consumidor, Rebouças, o que você acha dessa lei, Rebouças? É fantástica, né? É uma lei nova, uma lei que entrou em vigor agora dia 2 de julho de 2021 e vai ter a jurisprudência ainda sobre vários temas dessa lei. Mas uma síntese dela, o que é? Não é automático. Como é que funciona? Você deve. O que é dever? Essa lei é para o devedor, os grandes devedores, né? Esse grande devedor é quem? É aquele que não pode pagar a sua dívida sem ter prejuízo da sua própria alimentação, de sua família e das necessidades básicas. Então vamos lá, o José está devendo, ele ganha aí R$2.000 por mês, e ele está com dívida aí de 10, 15, 20 mil reais. O que é que esse José vai fazer? Ele vai pegar cada pessoa acreditada, não confunda negociação de dívida, isso é tipo de recuperação judicial que existe para a empresa, vai ser agora para a pessoa física. Não confunda isso com comprei algo e agora vou usufruir desse algo sem pagar. Não é. Não confunda isso com aluguei uma casa e agora vou ficar na casa sem pagar aluguel. Não é. A dívida, quem não pagou a casa é despejado, quem pagou o objeto, quem não pagou o objeto, um carro, por exemplo, você financiou um carro e não pagou, o banco vai entrar com a busca e apreensão e vai tomar o carro, processo legal. mas você vai ficar com a dívida. Mas o carro vai ser levado. E aí como é que você vai pagar a dívida? Eu me lembro que essa semana eu fui na delegacia e lá tem um juizado vizinho, tinha uma senhora lá e me pediu ajuda e tudo. Por quê? Porque ela tem uma dívida, disse, doutor, eu quero pagar, eu só não posso ficar sem comer. E bloquearam toda a conta dela, o valor da conta dela. Né? Então, como é que funciona essa nova lei? Esse José que deve lá muito mais do que ele ganha, ele vai entrar com um processo, ele vai ter que procurar um advogado ou a Defensoria Pública, e ele vai entrar com um processo, certo? Em uma vara civil, e onde tiver vara de consumidor, que infelizmente nós não temos aqui no Ceará, é uma vergonha para o Poder Judiciário do Ceará, que ainda não tem uma vara específica de consumidor, e aí vai entrar com ação civil, onde ele vai nomear quem são os credores, a quem ele deve, os valores, e o juiz vai ter o poder, sendo acionado por esse devedor, de repactuar esse pagamento, que não poderá passar de 30% do valor efetivo que ele recebe por mês. Quer dizer que, certo? No caso, tem que procurar o advogado... Para entrar com ação. Quer dizer que não procura, no caso, a pessoa... Não, ele tem direito a uma negociação no DECOM. Ele pode... Muito boa a sua pergunta, porque o consumidor que está superendividado, que essa lei chama de superendividado, é a nomenclatura que dá, ele pode ir ao DECOM. E ali no DECOM, o conciliador, sempre lembrando o seguinte, no Ceará só existe um DECOM, aliás, em todo o estado só existe um DECOM, que é DECOM. Né? Aliás, vou corrigir um erro que fizeram desde o início, nós não temos DECOM no Ceará. O que é DECOM? É Delegacia do Consumidor. O que nós temos no Ceará é PROCON. DECOM é uma delegacia que deveria existir para apurar crimes contra o consumidor, nós não temos até hoje, é outra vergonha. Mas nós temos o PROCON, que as pessoas chamam de DECOM, de apelido, mas é PROCON, por quê? Procuradoria do Consumidor. São membros do Ministério Público, que fica lá no centro, e o PROCON aqui de Fortaleza, e tem membros do Ministério Público que fazem ali a negociação, fazem ali a mediação entre consumidor e empresa. Tem nessa lei que se o credor não comparecer na audiência, ele... Mas é na audiência judicial. Sim. Se ele não comparecer na audiência judicial sem uma justificativa plausível,
né, ele perde direito de preferência na cobrança daquele crédito ali. Olha aí que maravilha. Certo? Então, assim, mas no PROCON também tem uma penalidade, pouca gente sabe. No PROCON, que é diferente desses PROCONs da Assembleia, que não é PROCON, é só um apelido da Assembleia, porque não é do Ministério Público. Qual é a diferença entre o PROCON da Assembleia, o PROCON da Câmara dos Vereadores, o PROCON que tem agora nesses VaptVupt, que tinham no VaptVupt, não sei se tem ainda, para o PROCON verdadeiro, lá do Ministério Público? É porque o PROCON do Ministério Público ele tem um poder de multar, ele não tem um poder de dizer o seguinte, não, você vai ter que dar isso para o consumidor, não tem. Só quem pode é o Poder Judiciário. Mas o PROCON tem um poder de multar a empresa, certo? E multas de valores consideráveis, por violarem direitos do consumidor. Então, com essa nova lei, o consumidor pode procurar o PROCON para pedir ali uma negociação para que ele possa pagar aquelas empresas todas, juntar todas num bolo só que ele deve, com até 30% do dinheiro que ele ganha. Se não der certo ali, se as empresas, que o PROCON não pode obrigar, se as empresas não aceitarem, ele vai entrar com um processo e um juiz vai julgar isso aí. Mas, Marcelo, só para falar de uma coisa... Antes de você falar, a gente vai voltar nesse assunto, que é muito importante, demais, porque se trata de consumidor. E falando de consumidor, nós vamos falar da manteiga Tainá. E a empresa que produz a manteiga Tainá, que é a FA Alimentos, juntamente com o PROCON, resolveram, né, Márcio, mudar a denominação de manteiga Tainá para creme vegetal de palma. Sabor manteiga. Porque realmente tem o sabor da manteiga. É igualzinho o sabor da manteiga. E digo mais, por que isso aconteceu, juntamente com o DECOM? Porque é uma manteiga vegana, não é de origem animal, né, Márcio? E ela tem todas essas propriedades aí. Olha, ela não tem caseína, lactose, glúten, gordura trans, gordura animal e colesterol. Sem falar que é um creme vegetal de palma de sabor manteiga, que é rico em ômega 3, vitamina D, vitamina E, vitamina K e antioxidantes. Ou seja, Macieri, é um suplemento alimentar. Na minha opinião, é um suplemento alimentar. Eu acho que ela nem deveria usar o nome de manteiga. Eu acho injusto o nome manteiga para um suplemento. Né? Eu acho que realmente agora ficou de acordo com a apresentação do produto. Né? Porque para mim, é que sempre disse aqui, o creme vegetal de palma, ele é um suplemento alimentar com sabor de manteiga. Dá uma olhada aí no comunicado da Tainá e na nova rotulação. Dá uma olhadinha aí, vocês de casa. A empresa FA Alimentos vem respeitosamente perante os seus clientes e consumidores informar o motivo da ausência no mercado de um dos seus itens, manteiga de palma Tainá. Por necessidade de uma simples correção no rótulo, segundo o órgão fiscalizador do Direito e Defesa do Consumidor, DECOM Ceará, entendeu que a denominação correta seria creme vegetal de palma, sabor manteiga, por se tratar de um produto de origem vegetal. A empresa atendeu referida exigência e reiteramos o compromisso e a transparência com nossos clientes e consumidores em trazer ao mercado produtos naturais saudáveis. Informamos que, apesar do novo rótulo, não houve alteração na fórmula. Temos como objetivo atender o público em geral, em especial aos que têm rejeição à lactose e outros derivados da proteína do leite, entre eles veganos e vegetarianos. Desde já, nos retratamos perante nossos consumidores que procuraram e não encontraram Tainá nos nossos revendedores no estado do Ceará. Em breve, o abastecimento será normalizado em todo o ponto de venda já conhecido. Creme de palma Tainá, sabor manteiga, o melhor que há. Então, Rebouças. Marcelo, só uma observação sobre a Tainá. A gente vê o profeta Macieri, porque quando tu gravaste o programa, o Mechan, lembra? Você colocou essa posição. Lembra? Né? Suplemento alimentar. E eu acho que você não tinha noção, realmente, naquele momento, do que aconteceria hoje, né? Não teria. Mas eu sempre falei que pelas características eu tive com a engenheira de alimentos lá da Tainá, eu tive com nutricionistas famosos, e o pessoal realmente falou, não, funciona. E é a única manteiga vegana que nós temos no país. E eu vou continuar dizendo que é o melhor creme vegetal de palma, sabor manteiga que há. É isso aí, Márcio. Rebouças,
Agora, voltando àquele assunto do consumidor lá, me conta aí, o que você ia falar, o que eu te interrompi aí, porque para chamar... Não, o que eu achei fantástico nessa legislação, eu sempre, quando participei, isso me lembra aqui de um programa que eu participei na rádio há uns 12 anos passados, eu já dizia que essas empresas de empréstimo consignado praticam verdadeiros crimes contra os idosos, principalmente. Com essa história de taxa zero, sem juros, tudo mentira. São juros extorsivos, juros de agiotagem, certo? Abusivos, e que muitas vezes o idoso, por estar numa condição financeira que recebe uma aposentadoria, uma pensão e quer ajudar um familiar, acaba caindo nessa armadilha, um buraco sem fundo. Sem falar dos empréstimos que não foram autorizados pelos idosos e são feitos, né? Exato. Não, Sem aí falar é desse abuso, são os né? estelionatos, aí tem demais. Essa legislação nova, ela veda qualquer propaganda onde se usa a expressão taxa zero ou sem juros. E aquela expressão muito usada, a lei traz expressamente que não pode mais dizer empréstimo sem consultar Serasa, sem consultar, mesmo você com o nome sujo, está proibido. Porque você leva uma pessoa que já está endividada a ficar uma super endividada. Então agora, obrigatoriamente... É uma rede de aproveitadores. É uma rede de aproveitadores. Aí o que acontece? Nesse caso, pra gente, é uma rede de aproveitadores. Sim, Em série. Aí nesse caso, acabou aqueles caras do telemarketing cobrando, acabou, porque já tem a lei que determina que cobrança abusiva não pode, cobrança com ameaça não pode. O cidadão chegou lá com a carteira profissional, ganho R$ 1.500. Eu devo para o cartão de crédito, que nem tem um caso aí nessa reportagem, foi interessante, o cara tinha uma Kombi, comprou para trabalhar, roubaram a Kombi dele. Ficou sem o recurso do trabalho e ficou com a prestação da Kombi. Nesse caso, a lei serve, entendeu? Então vai se juntar todo o débito do cara. É 40 mil que ele deve para todo mundo. Bom, beleza, e vai ficar bom para todo mundo, que a pessoa que ele está ganha com o nome R$1.000, sujo, apresentou lá o que ganha R$1.000 por mês, ele vai R$300 vai ser diluído para esses credores. E a lei coloca de forma clara a responsabilidade de dar o empréstimo às instituições. Mas do carro também, Marcelo? Do carro o quê? Nesse caso aí. Financiamento. Financiamento. Atrasado. Lembre que eu falei, não implica que você não vai perder o carro para o banco. Nesse caso aí da Kombi, não implica que ele você perdeu não vai, pro ladrão. Você tem um imóvel alugado, você é despejado, aí você vai ficar com o débito, não vai? Entra, mas você vai ser despejado, você vai perder o carro. Mas é importante dizer que essa lei ela se aplica tanto para quem está solvente como para insolventes, não é isso, Rebouças? Não, é negativo. Não, aqui é para quem é devedor e não tem como pagar. O super mas já está com o nome sujo? Já está com o nome sujo. Não necessariamente. O que é que a lei traz? A nomenclatura super endividado. Quem é o super endividado? Quem deve mais do que pode pagar. Mais do que o que pode pagar sem prejuízo da alimentação. Não necessariamente ele está com o nome sujo. Não necessariamente ele é insolvente. Exato, não negativamente. Então, é importante salientar isso, porque às vezes a pessoa diz, não, eu vou deixar de pagar para poder negociar. Não, você pode estar pagando e dentro de uma situação que se agravou agora com essa pandemia, você está endividado acima das suas possibilidades. Se a pessoa está podendo pagar e para de pagar para poder fazer isso, vai ser identificado dentro do processo, porque o juiz vai ter acesso a todas as suas finanças. E aí, se você ficar constatado isso, você agiu de má fé. O banco deu crédito para ele, o que o Rebouças está dizendo é simples. O banco dá um crédito, você pagar um carro R$2.000 a parcela. Obviamente, você não vai chegar lá no processo depois e falar que você só ganha R$2.000. Não é isso, Rebouças? Exato, até porque o banco, para aprovar o financiamento de um veículo, ele vê um percentual do seu salário, quanto é que você ganha, quais dívidas que você tem. Né? Agora, pode acontecer, um imprevisto como agora na pandemia. Exato. Uma pessoa que caiu a renda, uma pessoa que teve um parente. Eu vendi um carro para pagar o médico. Eu pagava R$800 por dia ao médico. Então, eu vendi um carro para pagar o médico no meu período de internação. Então, você pode se ver numa situação que a situação financeira foi abalada por algo inesperado. E aí você não fica mais na mão do credor, você agora leva para o judiciário. Como o cara da Kombi perdeu a Kombi dele, que era por um meio de trabalho, por roubo, por furto. Então, é justificável. Então, é bom falar isso aí, porque tem os aproveitadores aí, né? Que vai falar, agora eu vou fazer. Agora a coisa ficou mais difícil, vai diminuir o telemarketing, viu, produção? Parar de fazer cartão de crédito, viu, negado? Então, a coisa agora, o buraco vai ser mais embaixo. E eu achei a lei excepcional e vai recuperar 250 bilhões no mercado brasileiro, só no mercado brasileiro. O que você achou, Jane? Você como empresária. Você como empresária. Vai voltar as pessoas a ter dignidade,
vai fazer com que as pessoas pensem também, né, Rebouça? Isso. Pense na hora de Exatamente, comprar. com Porque certeza. eu não tenho, olha, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho conta em banco, eu não tenho. Vocês As acreditam empresas se quiser. vão ter um pensamento outro em relação a abrir crédito também, né? Sim, Exatamente. porque era muito fácil você oferecer crédito, entre aspas, de graça, que não era o contrário, era super endividamento mesmo, e depois você executar uma pessoa e tomar todo o salário dela, tomar todo um carro, Não, e o cada único um- carro que ele tem, única. Então, assim, até porque já não pode, tá? Aqui uma dica aqui de Cada graça, um queria do teu jeito. uma entendeu? dica gratuita aqui. Escuta aí, pessoal, essa dica aqui do Rebouças. Vai lá, Uma Rebouças. dica gratuita aqui para você aí, certo? Você já, independente dessa lei, se você já era executado por alguma dívida e bloquearam uma conta sua, e essa sua conta é conta salário, é a conta onde cai o seu salário mensal, é só contratar um advogado ou ir até a defensoria e ele vai peticionar mostrando ao juiz e provando que aquela conta é conta salário e o juiz de imediato vai desbloquear aquela E a conta. poupança, Porque Rebouças, o que conta você acha? poupança até 40 salários mínimos, poupança que tem depositado nela o valor de até 40 salários mínimos não pode ser bloqueada. Bloqueia, porque o Bacenjude, agora o Cisbajude, o sistema, bloqueia. Mas você peticiona por meio de um advogado, ele mostra que aquilo é uma poupança, que tem aquele valor que a lei determina, ou é uma conta salário e o juiz desbloqueia de imediato. E para o profissional liberal, Rebouças, aquele que não tem carteira assinada, não tem como Mas comprovar. obviamente ele fez, quando ele contratou o empréstimo, ele fez Ele uma provou de declaração. alguma maneira, O prolabore dele. É. tem um documento que o contador emite, Isso. que é aceito também, que agora me fugiu aqui. Não o dá nome. para contar a história. Mas aí está na documentação toda. E outra coisa, o credor, o devedor vai entrar com processo, com esse pedido por superendividamento, mas os credores vão ter também direito de provar o contrário. O credor pode juntar, não, ele tem esse terreno, ele tem essa casa, ele tem, tá entendendo? Então não é assim, tem que ser realmente um fato verídico. O fato é que a lei ela veio para recuperar os inadimplentes por Dignidade, né? por força maior. Dignidade para aquela Por pessoa que as está pessoas devendo. que sempre pagou, e tem muita gente que sempre pagou, perdeu o emprego, que é esse caso que nós citamos, o cara que foi Agora roubado a conta. só não se preocupa, isso aí que você falou é muito interessante. Veja bem, o cara tem lá uma casa, tem um apartamento ali e tal, né? 2 imóveis, mas nesse período da pandemia ele perdeu a receita, a empresa dele fechou e aquele Mas patrimônio... ele tem bens, tem ele patrimônio. tem bens para responder. Vai pagar, vai pagar. com os bens. O único bem que não responde, o único bem que não responde é o chamado bem de família. Que é a casa que você mora, antigamente né? tinha até que ser averbado na matrícula do imóvel, que aquele imóvel era bem de família. Hoje nem precisa mais. Basta você provar que aquela casa é a única casa da sua família. Mas agora me para parece que residir. tem, mas parece que tem juiz piorando, né? Porque diz que Se o for dívida trabalhista, Não, se a for, casa? se for dívida trabalhista ou se for dívida de IPTU, pode penhorar a casa. Se for dívida trabalhista, porque é verba alimentar, e aqui entram inclusive os contratos de honorário advocatício. Se alguém fecha o contrato com o advogado, não paga, mas só tem aquela casa, não importa, o honorário é caráter alimentar, vai executar aquela casa. Como na Justiça do Trabalho. O trabalhador que entrou na Justiça do Trabalho está executando uma pessoa e só tem aquela casa, não importa, é dívida alimentar, vai executar. Ou então dívida de IPTU relativa àquele imóvel. Esse também é passível de Parece que execução. está tendo algumas penhoras também, Rebouça, no sentido assim, o cara deve... Casa com muito valor o valor muito alto, excedido, né? É questionável porque é o único bem da família, é a única residência da família. Ele Então, pode ter ganhado dinheiro 10 anos atrás e não ganha mais, se ter o bem. né? com certeza, questionável. perdeu a receita, no Exatamente. E você, Jane, o que você acha dessa lei? Você Achei acha que vai recuperar maravilhosa. muita gente? Achei maravilhoso. Vai parar a porque tem muita gente. exploração dessas financeiras, como o Rebouça disse? Mas pegando aí, só antes dela responder, de gancho, o cara tem 2 e 3 imóveis, se ele colocar no nome de dependentes ou de parentes, Aí eu vou provar, o credor vai provar para o advogado a simulação de negócio jurídico. Isso acontece muito em processo de divórcio. Ação pauliana? Em processo de reconhecimento de união estável acontece muito, né? Geralmente o cara pega e tira os bens, o nome, bota para a filha, aí você vai provar como é que uma menina de 20 anos tem esse bem, como é que uma pessoa que não tem renda para ter esse bem tem esse bem. Aí existe uma ação para provar a simulação de negócio jurídico. e o E desfazimento o desfazimento, e aí entra com a execução do bem. seria ação pauliana, né? Na verdade é exatamente isso, é a Essa ação, é a ação de simulação de negócio É a jurídico. ação que nem o advogado trabalhista quer, porque eles querem resolver logo para ficar com os 20%.
Quem cobra 20, né? Mas faço bem de 30 nem amarrado. Aliás, eu acho uma sacanagem a justiça trabalhista, sabe por quê? Ela é totalmente paternalista, eu sempre falei isso. Sim, claro que é. Quer dizer, ela é uma justiça protetiva do trabalhador, como a Maria da Penha é protetiva da mulher, Mas também- como a do consumidor é protetiva ao consumidor. Mas também o seguinte, Deveria às vezes ser a pessoa imparcial, nem né? é acionada pela justiça e quando você percebe, sua conta está bloqueada. É. Mas melhorou muito. Quando houve uma mudança na legislação trabalhista ainda no governo Temer ainda, houve uma mudança grande aí, agora a sucumbência, por exemplo, o cara entrava, eu sou criminalista e família, né? Crime e família, minha especialidade, mas conheço a clínica geral de todo o direito. O cara entrava com ação trabalhista e pedia um cálculo absurdo que não existe. Eu já vi juiz trabalhista olhar para o reclamante e dizer, cara, eu sou juiz, eu não ia ganhar isso aí nesse período. E tu é não pejorativo, não menosprezando, mas você tem um cargo de nem estudo tem. E não tem como você ganhar isso aí nesse período que você está alegando. Mas antigamente as pessoas entravam com uma ação desse tipo, por exemplo, a Jane é empresária, um cara entrava, tinha ali um direito. Já aconteceu comigo muitas vezes. O cara pedia um valor exorbitante, né? No caso, a menina passou 3 meses na loja, trabalhando, na época de final de ano, e foi só contrato. Quando ela saiu, ela foi para a justiça, eu não fui acionada, só vi minha conta bloqueada. Fui procurar saber, 11 mil reais, mas a juíza executou. Absurdo. Hoje isso já é bem mais difícil, e caiu muito as ações trabalhistas, a quantidade, o volume, depois que o Temer, na época, sancionou essa lei. Por quê? Porque agora eu vou entrar com o cálculo correto. Porque se uma pessoa entra como entrou contra a empresária Jane de 11 mil reais e não tinha direito... Isso é litigância vamos de má fé, né? Vamos dizer que tinha direito agora, a 2 eu mil. preciso encerrar esse bloco agora e nós vamos falar da Neon e LEDs, a loja que vai até sua casa, já a gente volta. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório, partiu do LED, Xenon, ao multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar Você instala som também? Som também. Som. Tudo em Isso acessórios. filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, Pronto. se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED, consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aqui aí, Marcelo. temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, cabos para CD. Hoje em dia que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a 150 reais e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só, Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Isso. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon e LEDs, só ligar todos os tipos de acessórios. Então não percam, hein? Xenon.